Gente, pela primeira vez na história, a inteligência artificial está gastando mais energia trabalhando de verdade no mundo real do que aprendendo lá fechada nos laboratórios. É uma virada gigantesca de paradigma. Total. A era daquele protótipo brilhante, sabe? Aquele que gerava um monte de manchete bonita, mas que não aguentava o tranco da complexidade de uma operação numa terça-feira à tarde. Isso acabou. Pois é, a fase de teste chegou ao fim. Exato. E, bom, hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça e criar um resumo em áudio detalhado falando sobre o conteúdo do artigo de blog riquíssimo que cobriu o terceiro dia do Google Cloud Next 2026 lá em Las Vegas. E o material é muito denso, no bom sentido. Muito! O foco absoluto das fontes que a gente tem aqui é uma transformação estrutural que os especialistas já estão chamando de empresa agêntica. Então, ok, vamos destrinchar isso. Porque os documentos mostram que a conversa saiu finalmente da futurologia e entrou com tudo na execução técnica pesada. O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança no tom da discussão, sabe? O material agora foca em uma engenharia muito pragmática. Aham, a gente está falando de como orquestrar milhares de agentes autônomos operando simultaneamente e garantindo governança, garantindo segurança ali direto no nível do hardware e, claro, a viabilidade econômica de tudo isso. Com certeza. Porque não adianta ser genial se quebra empresa, né? Exatamente. Trata-se da operacionalização real do que, até pouco tempo atrás, era só uma prova de conceito super cara. E para quem acompanha a nossa imersão e precisa entender para onde o cenário corporativo está indo a curto prazo, a nossa análise de hoje vai mapear exatamente as engrenagens dessa mudança. E eu acho que o ponto de partida inevitável é a infraestrutura. Sem dúvida. A base de tudo. Porque, se a premissa é colocar milhares de agentes tomando decisão sozinhos e executando tarefa ao mesmo tempo, o motor por trás de tudo isso precisa aguentar essa carga, sem inviabilizar a empresa financeiramente. É a velha questão do custo computacional. E é aí que o texto destaca um marco histórico de 2026. Eles chamam de Inference Inversion, ou inversão da inferência. O artigo relata um dado absurdo de que o volume de tokens processados para inferência finalmente ultrapassou o volume que é usado para o treinamento dos modelos. E para entender o peso prático dessa métrica, a gente precisa definir o que está rolando ali nos bastidores, né? Por favor, traduz isso para a gente. Bom, tokens são basicamente os fragmentos de dados. Podem ser palavras, pedaços de código ou até pixels de imagem que a rede neural vai processar. O treinamento de uma IA, que é aquela fase em que ela consome a internet inteira para aprender padrões... Que é caríssimo, né? Caríssimo e exige uma capacidade computacional colossal, rodando continuamente. Já a inferência, por outro lado, é o momento em que o modelo já está treinado e começa a responder a comandos reais da empresa ou executar as ações. É a IA trabalhando na prática. Isso. Então a inversão da inferência nos diz que o foco do hardware global migrou. O esforço principal da indústria não é mais ensinar a inteligência artificial, mas sim aplicar ela em dezenas de milhares de processos diários. Caramba, isso muda a perspectiva completamente, né? Para mim, é o momento em que a fábrica, termina de ser construída e a linha de produção é oficialmente ligada para fazer os produtos. Perfeita analogia. E o artigo detalha que essa mudança de foco exigiu uma readequação no próprio silício, sabe? Lá na escolha dos processadores. Porque, olha, durante muito tempo, as GPUs, aquelas placas de processamento gráfico, dominaram o mercado de IA. Porque elas são brilhantes em paralelismo matemático, o que é perfeito para treinar essas redes neurais enormes. Sim, para treinamento as GPUs ainda são rainhas. Só que o texto aponta que agora, para inferência, o protagonismo está voltando com força total para CPUs de alto desempenho. Eles citam especificamente o processador Google Axion. E aí eu te pergunto, qual é a grande vantagem técnica de usar uma CPU nesse cenário novo de empresa agente? A explicação técnica passa direto pela natureza da tarefa que está sendo feita. Pensa bem, um agente autônomo operando ali no dia a dia da empresa precisa consultar um banco de dados, depois verificar uma permissão de segurança do usuário e enviar um alerta. Tudo isso em, 200 milissegundos. Coisa rapidíssima e pontual. Exato. As GPUs são excelentes para cálculos massivos e simultâneos.
Mas as CPUs têm núcleos individuais que são muito mais rápidos e otimizados para processar essas tarefas sequenciais complexas com uma latência ultra baixa. Entendi. E tem mais alguma vantagem arquitetural nisso? Tem sim, e é crucial. Além da velocidade sequencial, as CPUs gerenciam muito melhor o que a gente chama de sandboxing, Ah, sandboxing. que é o isolamento físico de memória ali no nível do hardware. Ah, então esse isolamento garante que o ambiente onde o agente A está rodando não tenha, contato absolutamente nenhum com a memória do agente B. Precisamente. É uma alocação de registros lá dentro do hardware que simplesmente impede qualquer vazamento de dados entre os processos. É uma barreira física, não só de software. E, bom, além de tudo isso, há o fator econômico, né, que talvez seja o mais impactante para o mercado que está lendo isso. Com certeza, dinheiro fala mais alto. Os documentos indicam que o uso dessas CPUs, tipo o Action, otimizadas para tarefas de agentes, chega a reduzir o custo operacional em até 30% em relação às gerações anteriores. Nossa, olha, 30% em escala de nuvem é um número que muda o jogo completamente. É a diferença entre ter um projeto ou não ter. Sim, a gente não está falando de economizar uns trocados no fim do mês. A gente está falando de viabilizar modelos de negócios inteiros que antes não fechavam a conta. Sem dúvida. Uma redução de custo dessa magnitude, na minha visão, é o que permite que uma organização pare de tratar a inteligência artificial como, sei lá, um assistente de luxo só para a diretoria, sabe? E passe a ter uma frota real de milhares de agentes rodando sem parar lá na logística, no RH, no financeiro. E é exatamente isso. Sem essa viabilidade financeira, a arquitetura de múltiplos agentes simplesmente desmorona sobre o próprio peso, sabe? Fica muito caro. O custo por transação precisa ser minúsculo para que essa automação contínua faça algum sentido no balanço final da empresa. Certo, então a gente viu que a infraestrutura barateou e reduziu a latência. Mas um motor barato, por melhor que seja, não faz nada se a gente não tiver um sistema de direção decente, né? Com certeza. Precisamos de controle. Como é que a inteligência real desses agentes é estruturada em cima dessa base de silício? As fontes abordam de uma forma muito detalhada a Gemini Enterprise Agent Platform. Fica super claro ali que aquela interface passiva, aquele chat de perguntas e respostas, ficou para trás. É o fim da era do chatbot passivo. Isso. O sistema agora age de forma totalmente autônoma. E para construir isso, os textos mostram que existem dois grandes caminhos. O primeiro é o Agent Studio. Pelo que eu vi, ele permite criar agentes sem digitar uma única linha de código, usando só linguagem natural. Isso mesmo. É uma abordagem no-code. O que eu acho fantástico, porque isso democratiza demais a criação. Permite que um analista de negócios, que entende da regra, mas não sabe programar, desenhe um fluxo inteiro. Mas o que me chamou mais a atenção foi a ferramenta voltada para os engenheiros de software mesmo, que é o Agent Development Kit. Ah, o ADK é uma estrutura fascinante, porque ele trata a operação inteira da empresa como um grafo matemático. Um grafo, como assim? Pensa num mapa mental gigantesco. Os engenheiros usam esse framework para programar os chamados nós de decisão. Cada nó desse grafo é um agente especialista. E as arestas, as linhas que ligam um nó ao outro, são os caminhos de comunicação e gatilhos entre eles. Entendi. Dá para criar um ecossistema. Isso permite a criação de redes colaborativas. Então, por exemplo, um agente que analisa os contratos jurídicos aciona automaticamente um outro agente que aprova os pagamentos. E o sistema mantém um log rigoroso e matemático de todas as transações que passaram por ali. Que loucura! E para que essa teia super complexa de agentes consiga funcionar sem gastar todas as CPUs do mundo, o artigo cita que o Google está empregando amplamente uma técnica chamada Model Distillation, ou destilação de modelos. E olha, aqui é onde a coisa fica muito interessante. Demais. É uma das técnicas mais inteligentes dessa nova fase. Porque pelo que eu entendi da destilação, eles pegam modelos massivos, tipo o Gemini 1.5 Pro, e usam esses gigantes para ensinar modelos muito menores a realizar tarefas super específicas. Só que lendo sobre isso, confesso que a primeira dúvida que me surgiu foi em relação à qualidade final. É uma preocupação válida. Porque pensa comigo, se o foco é baratear a operação, cortando o tamanho do modelo,
A empresa não corre um risco sério de colocar agentes menos capazes, com menos poder de raciocínio para tomar decisão crítica de negócio? Como a gente evita que a destilação não seja, no fim das contas, só um emburrecimento da IA para economizar dinheiro? Olha, essa é a dúvida central de qualquer engenheiro de confiabilidade na hora de analisar a técnica pela primeira vez. Mas o mecanismo de destilação resolve isso através de um processo super elegante de filtragem de pesos neurais. Não há uma perda de inteligência bruta na tarefa-alvo. Tá, e como isso funciona na prática? Funciona assim. O modelo massivo, o grandão, que entende sobre, física quântica, filosofia e literatura renascentista, atua como um professor. Ele gera quantidades gigantescas de dados sintéticos perfeitos, focados exclusivamente em uma única coisa. Por exemplo, a leitura de faturas de fornecedores. Certo. Ele cria um material de estudo perfeito. Exato. E o modelo menor, o aluno é treinado estritamente com esses dados sintéticos perfeitos. O resultado é que a arquitetura neural do modelo menor é podada. Ele descarta todas aquelas conexões neurais que são irrelevantes para outras áreas do conhecimento, ele esquece a física quântica. Ah, faz sentido. E aí ele concentra 100% da sua capacidade de processamento apenas nos padrões super intrincados das faturas. Compreendo. É tipo, em vez de você contratar um acadêmico brilhante, mas que se distrai facilmente e custa uma fortuna por hora, só para revisar a nota fiscal o dia todo... Que seria um desperdício. Total. A empresa usa esse acadêmico genial só para redigir um manual de instruções perfeito sobre notas fiscais. E então entrega esse manual para um especialista super focado que vai executar só aquela tarefa. E ele faz isso de forma implacável, ágil e infinitamente mais barata. É uma analogia excelente. Você mantém um raciocínio complexo exatamente onde ele é necessário para o negócio. E elimina o consumo de memória com contextos que não importam para aquela etapa. A eficiência no uso de tokens dispara. E é isso que torna as redes com dezenas de agentes simultâneos algo prático de se ter. Bom, isso nos obriga a encarar o próximo desafio lógico que o artigo traz, né? Se a gente agora tem sistemas menores, rapidíssimos, capazes de agir sozinhos nessa rede colaborativa, analisando o contrato, liberando o pagamento, o nível de risco operacional meio que explode, não? Sem dúvida. A superfície de ataque cresce muito. Pois é. Como é que a gente garante que dezenas de agentes autônomos conversando entre si não vão criar um caos completo na segurança da informação? O texto do blog detalha uma arquitetura de defesa muito específica, baseada numa metodologia chamada Caminho Dourado, o Golden Path. Isso levanta uma questão importante, que é a mudança cultural da segurança. O conceito do caminho dourado indica que a segurança não é mais uma camada que a gente adiciona ali no final do projeto, como se fosse um band-aid. Ela passa a ser o trilho único obrigatório pelo qual qualquer agente deve ser desenvolvido. Segurança by design, literalmente. Exatamente. Antes de um agente ser implementado de fato no ambiente de produção ali da empresa, cada uma das habilidades operacionais dele, as skills, passa por uma cadeia de suprimentos de software. Lá, ela recebe uma assinatura digital criptografada, atestando que aquele código está livre de vulnerabilidades conhecidas. E o pilar que torna isso auditável no mundo real, segundo o artigo, é uma coisa chamada Agent Identity, a identidade do agente. Cada robozinho, digamos assim, ganha uma identidade criptográfica que é totalmente imutável. Imutável e rastreável. Sim. Para tentar materializar a ideia para quem está ouvindo, é como se o agente recebesse um crachá corporativo daqueles físicos, mas com um rastreador GPS embutido e que é impossível de ser falsificado. Perfeito. Então, se um arquivo super sigiloso for acessado às 3 da manhã num domingo, a equipe de segurança não vai olhar o log e ver só que o sistema acessou. Eles vão ver exatamente qual agente específico fez a requisição, qual foi o contexto da decisão e até qual modelo de IA estava operando naquele milissegundo. O nível de rastreabilidade é, assim, cirúrgico. Essa rastreabilidade imutável muda o paradigma inteiro de governança corporativa. A gente passa a ter uma verdadeira cadeia de custódia das ações que a máquina tomou. E ainda tem mais barreiras, né? Tem sim. Para reforçar essa identidade, o tráfego dos agentes
não circula livremente pela rede. Ele passa obrigatoriamente pelo Agent Gateway. É um ponto de controle que aplica o modelo de confiança zero, famoso Zero Trust. E o princípio do Zero Trust é que nenhuma conexão é confiável por padrão, mesmo que ela já tenha nascido dentro da rede da empresa. Ninguém confia em ninguém. Zero. Cada vez que um agente requisita acesso a um banco de dados, ele precisa comprovar na hora que aquele usuário humano original, que disparou o fluxo de trabalho lá no começo, possui os privilégios necessários. O agente nunca herda permissões absolutas para ele mesmo. Ah, isso é vital, ou seja, evita que um estagiário com um nível de acesso super baixo peça lá para o agente buscar umas informações financeiras básicas e o sistema, na tentativa de ajudar, acidentalmente exponha a folha de pagamento da diretoria inteira, só porque o robô tem um acesso irrestrito por baixo dos panos. Exatamente. O agente respeita a hierarquia do crachá de quem pediu. E as defesas vão além só da estrutura de permissões. O material também cita o Model Armor. É uma blindagem que é focada diretamente ali na interação de linguagem. A grande preocupação aqui são as injeções de prompt. E as injeções de prompt são um pesadelo atual. São ataques terríveis. Basicamente, elas são tentativas intencionais de usuários mal intencionados de enviar comandos camuflados para que a IA simplesmente ignore todas as regras de segurança dela mesma e acabe executando um código malicioso. Ou pior, vazando dados sensíveis, os famosos PIIs, os dados pessoalmente identificáveis. Sim, tipo CPF, cartão de crédito, essas coisas. E como o Model Armor barra isso? Ele atua como um filtro semântico em linha. Ele analisa a verdadeira intenção do comando em tempo real, antes mesmo que esse comando chegue ao modelo de inferência. Isso, aliado à integração nativa que eles fizeram com o Security Command Center, o SEC, cria uma teia de monitoramento contínuo muito forte. E se der algo errado? Se o SEC detecta uma mínima anomalia comportamental, tipo um agente tentando se conectar a um IP lá de outro país que não está mapeado, ele corta a conexão do agente instantaneamente, isola o problema na hora. Incrível, segurança pesada em nível de arquitetura é mesmo fundamental. Mas sabe, toda essa infraestrutura refinada, CPUs Axion, a destilação de modelos, essa blindagem criptográfica toda, tudo isso roda meio que nos bastidores, né? Sim, fica transparente para o usuário. E o que o artigo nos mostra na sequência é como todo esse poder computacional atinge o front-end, chega ali na mesa de trabalho das pessoas comuns. A tecnologia precisa, no fim do dia, facilitar a vida de quem analisa os resultados e toca os projetos na ponta. É a tangibilização do valor, né? É onde a mágica aparece. Isso! E aí o texto destaca o retorno forte da marca Data Studio e algumas inovações super robustas no ecossistema Workspace. Sobre o Data Studio, ele volta não só como uma ferramenta isolada, tipo um gerador de gráficos, mas como um portal unificado mesmo, agregando agentes de dados do BigQuery e aplicações construídas lá no Colab. É uma tentativa muito clara e agressiva do Google de resolver o problema histórico da fragmentação de dados nas empresas. Ao centralizar esses ativos todos num lugar só, o Data Studio tenta ser aquele repositório único da verdade analítica da organização. Fim daquelas 10 planilhas diferentes dizendo coisas diferentes. Exato. E o interessante é como eles atacaram a barreira de entrada técnica com o tal do AI Quick Start. Esse recurso elimina de cara aquele vácuo inicial horrível da tela em branco, de não saber nem como começar a estruturar uma consulta no banco. Sim, a IA já te dá o caminho das pedras. Mas olha, eu achei que a evolução mais profunda no campo dos dados, que foi relatada nas fontes, está na verdade dentro do Looker, especialmente com a injeção do modelo Gemini direto no núcleo do produto, o que deu origem a 3 novos assistentes de operação super profunda. Esses assistentes mudam o jogo da análise de negócios. E a mecânica desses 3 mostra muito bem aquela transição do o que fazer para o como fazer. Tem o Insight Assistant, que guia aquelas análises multivariáveis mais complexas. Tem o Visualization Assistant, que gera umas representações gráficas super dinâmicas na hora. Mas a verdadeira quebra de paradigma ali dentro parece ser o Expression Assistant. Ah, o Expression Assistant é revolucionário. Não é?
porque ele permite que uma regra de negócio super abstrata, que o gestor dita ali em linguagem natural, seja diretamente convertida para o código subjacente do banco de dados. Ele escreve as lógicas matemáticas e aquelas queries complexas de SQL de forma totalmente automatizada. Ele atua basicamente como um tradutor universal entre a intenção estratégica humana e a sintaxe super rígida do banco de dados. O analista não precisa mais brigar com o código. Mas, honestamente, o conceito mais disruptivo apresentado nessa frente de análise não são esses assistentes passivos. São os Dashboard Agents. Opa, conta mais sobre isso. Tradicionalmente, os painéis de indicadores, os dashboards, exigem que um analista abra a tela, interprete sozinho uma queda na métrica de vendas, cruze os dados em outras telas para descobrir a causa e depois perca tempo redigindo o e-mail para comunicar à equipe. Os Dashboard Agents invertem totalmente essa dinâmica. Então, o que tudo isso significa na prática? Eles tornam um painel de dados proativo. O sistema não fica só esperando alguém olhar para ele. Segundo os documentos, a tecnologia de agentes embutida ali permite que o próprio sistema monitore as flutuações, detecte a anomalia e execute, por conta própria, uma análise de causa raiz completíssima. Ele descobre o porquê do problema sozinho. Sim, e vai muito além da análise investigativa. O painel toma medidas para mitigar o problema de fato. Ele consegue, por exemplo, estruturar um relatório do incidente e disparar ele imediatamente para a equipe de operações com sugestões de correção. O software de BI deixa de ser um espelho retrovisor passivo e vira um copiloto extremamente ativo. Nossa, isso é um ganho de agilidade brutal. E essa fluidez de informações transborda, né? Sai lá dos dados brutos e chega direto na comunicação do dia a dia, com as atualizações que eles anunciaram do Workspace Intelligence. Pelo que eu vi, o grande objetivo ali é derrubar de vez os silos de informação. A quebra de silos é viabilizada pela criação de uma camada semântica robusta. Essa camada passa a conectar de forma nativa o Gmail, o Drive, o Docs e o Chat. E olha, uma camada semântica não é só pesquisar uma palavra-chave correspondente em vários arquivos. É diferente de uma busca normal. Muito diferente. Ela mapeia o relacionamento e o contexto real entre objetos diferentes. Ela entende que um e-mail específico aprove uma certa cláusula de um contrato, está salvo lá no Drive, e relaciona ambos temporalmente e contextualmente a uma reunião que acabou de acontecer lá no Meet. Meu Deus, o contexto é rei, né? E o novo recurso, o Drive Projects, entra exatamente para estruturar e empacotar essa inteligência toda. Porque em vez de você ficar caçando arquivos fragmentados em dezenas de pastas e cruzando informações manualmente, o Drive Projects já empacota todo o escopo daquele projeto e fornece esse contexto fechadinho para IA. O que tira um peso enorme das costas da equipe. E isso permite umas automatizações de altíssimo nível. O sistema consegue compilar sozinho um briefing executivo, cruzando as decisões que foram registradas no vídeo da reunião, mais os orçamentos que estão nas planilhas e até avaliando o tom emocional das trocas de e-mails sobre aquele cliente. A fricção burocrática da empresa despenca. O profissional não gasta mais energia organizando e caçando os ativos da informação. Ele passa a focar exclusivamente na qualidade técnica das decisões. Fantástico. Só que, claro, botar tudo isso para rodar tem um grau de complexidade altíssimo, né? O artigo do blog encerra com um exemplo metalinguístico bastante curioso sobre como o mercado está absorvendo todas essas inovações práticas. E é um exemplo muito ilustrativo de tudo que a gente está falando. O texto relata que a Movit, que é uma parceira premier do Google Cloud, condensou todas essas inovações técnicas do evento lá em Vegas e basicamente usou a IA para criar um resumo em áudio detalhado falando sobre o conteúdo do artigo de blog. Eles usaram o notebook LM para isso. Foi uma sacada muito inteligente. Para dar um pouco de contexto de como isso funciona na prática para quem está ouvindo, o notebook LM é uma ferramenta baseada em uma técnica chamada geração aumentada por recuperação, o famoso RAG. O modelo âncora o seu conhecimento ali de forma estrita, inteiramente nos documentos fornecidos pelo usuário, criando essas sínteses fluidas e precisas. Basicamente, a Mofti usou inteligência artificial
para resumir um evento de inteligência artificial que era focado em criar agentes de inteligência artificial. É o auge da metalinguagem tecnológica. E se conectarmos isso com um cenário maior, essa aplicação feita pela Mufti ilustra perfeitamente o argumento central do artigo que a gente está analisando. Exato. A tecnologia agêntica não é mais um horizonte distante. É um novo sistema operacional corporativo e já está disponível hoje para modernização. Contudo, adotar uma infraestrutura baseada em grafos, em destilação de modelos e segurança criptográfica ponta a ponta definitivamente não é um processo simples de instalar e apertar play. Não mesmo. Tem muita coisa por baixo do capô. O texto evidencia o porquê de parceiros especializados, como a própria Movit, serem absolutamente essenciais nessa transição. Modernizar essas operações legadas antigas para rodar em arquiteturas de confiança zero com agentes distribuídos exige uma engenharia pesadíssima. Requer um planejamento estratégico profundo para garantir que a empresa tenha escalabilidade sem criar gargalos mortais. Uma fundação sólida, né? Isso. O sucesso na era agêntica dependerá inteiramente da solidez dessa infraestrutura que for implementada hoje. Porque uma base frágil não sustenta um arranha-céu gigante. E, bom, recapitulando super rapidamente a nossa imersão de hoje, a gente viu que o mercado atingiu o ponto da inversão da inferência. Processadores otimizados ali como o Action estão derrubando os custos e latências para tornar um modelo de agentes super viável no mundo real. E com segurança. Exatamente. Através de recursos ali como o ADK e técnicas vitais de destilação de modelos, a inteligência é focada e barateada. O caos e os riscos dessas automações são totalmente mitigados através da identidade do agente e do caminho dourado. E, finalmente, esse poder todo chega na mesa do usuário, transformando painéis estáticos em agentes proativos de BI e erradicando silos lá com o Workspace. Foi um salto evolutivo impressionante que a gente analisou hoje. A empresa agêntica vai exigir uma reconfiguração completa das lógicas operacionais que a gente conhece. Com certeza. E antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão provocativa para a nossa audiência sobre o que essa mudança toda significa para o futuro das organizações. Manda ver. Pensa bem, se os agentes agora possuem identidades criptográficas rastreáveis, resolvem problemas complexos de causa raiz de forma proativa, se comunicam entre si em redes autônomas e executam as transações sozinhos, como é que vai ser desenhado o organograma de uma empresa daqui a uns 5 anos? Será que muito em breve os gestores vão precisar realizar auditorias e reuniões de avaliação de desempenho das suas frotas de agentes autônomos com o mesmo rigor que hoje aplicam às equipes humanas? Nossa, essa reflexão muda toda a nossa concepção sobre o que significa liderança e gestão, né, no futuro corporativo. Fazer gestão de pessoas e de agentes lado a lado. É uma imagem mental excelente e um tanto assustadora para quem nos ouve continuar explorando depois que esse áudio acabar. Dá muito pano para manga. Dá sim. Bom, a gente adora transformar esses relatórios técnicos tão densos num panorama prático de como a tecnologia está realmente movendo as engrenagens da economia. Focando sempre no como fazer real e não naquelas promessas vazias. Continue acompanhando o cenário com a gente, porque os próximos movimentos da infraestrutura de nuvem prometem ditar o ritmo inteiro da década. Muito obrigada pela escuta atenta de hoje, pessoal. Até a próxima análise profunda.